Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Abençoe-nos o Divino Mestre e amigo em todos os instantes da nossa vida, principalmente nesses momentos que atravessamos, toda a humanidade encarnada no planeta Terra, com uma pandemia que tem trazido muito problema, muita dificuldade, desequilíbrio, mas nós sabemos que no comando de tudo está o nosso guia e mestre, o governador do planeta. E sabemos que Deus, o nosso Pai, nunca nos deixa a sós. Está sempre conosco. Por isso é importante nesse instante nós estarmos alicerçados na nossa fé, colocando as nossas vidas na mão de Jesus, porque somente o Mestre sabe o que é melhor para cada um de nós. Nessa noite, nós estamos realizando um estudo a respeito do objetivo da encarnação dos Espíritos. E iniciando, nós resolvemos, atendendo às necessidades dos homens e mulheres encarnados no planeta Terra, quando fazem questionamentos diversos a respeito da vida, quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, qual é a estação dos nossos destinos. E essas criaturas que fazem essas perguntas procuram, buscam na ciência, na filosofia, na religião e não encontram solução, não encontram resposta para os seus questionamentos. O homem, então, ele olha para o universo e vê a imensidade de mundos que constituem tudo o que Deus criou e o tamanhozinho do nosso planeta. E continua se perguntando. Ele olha para baixo e vê a Terra, observando que criaturas em dificuldade, miséria, insegurança, doença, mas também muita alegria. A natureza em flor, homens sérios, criaturas lutando pela vida, cientistas buscando soluções para as dificuldades. Mas esse homem não tem encontrado a solução para os seus problemas. Então, na misericórdia infinita de Deus, Ele nos envia Jesus para nos trazer a sua lei. E Jesus, cumprindo a sua missão no planeta Terra, nos diz que não se turbe o vosso coração, é necessário que eu vá, mas eu estarei sempre convosco. E no momento oportuno eu enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá fazer com que vos lembreis de tudo que eu tenho ensinado e vos ensinará muito mais. E ficará convosco eternamente, até o final dos séculos. E eis que, no ano de 1857, no dia 18 de abril, o professor francês Denis Hippolyte Léon Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, nos traz a primeira edição do Livro dos Espíritos, que vem trazer soluções para todos os problemas da humanidade, como filosofia espiritualista. O Livro dos Espíritos nos apresenta a doutrina dos espíritos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E é no Livro dos Espíritos que nós vamos encontrar resposta para os questionamentos humanos. Primeiro, nós vamos na sequência no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec nos formula uma pergunta: há espíritos?
E nos propõe 3 questões. Primeira, se nós acreditamos em Deus. Segunda, se nós acreditamos que existe em nós alguma coisa além do corpo físico. E em terceiro, se nós acreditamos se essa alguma coisa a mais sobrevive à morte do corpo físico. Se nós titubearmos ou respondermos negativamente qualquer uma dessas perguntas, nós já podemos parar com o nosso estudo de doutrina espírita. Mas não, nós questionamos e recebemos as respostas pela nossa razão. Aí os espíritos dizem que, sim, existem espíritos, são as almas que habitaram um corpo físico que retornam ao plano espiritual. E no Livro dos Espíritos, a resposta à pergunta, o que são os espíritos? Então, os espíritos mesmos respondem, são seres inteligentes do universo, povoam por toda parte, fora do mundo corporal. Agora, nós já sabemos que os espíritos estão em diversas situações. Ora no plano espiritual, ora no plano material, ora na erraticidade, ora encarnado no plano material, ora interagindo do plano material ao plano espiritual, ora interagindo do plano espiritual para o plano corporal. Dessa maneira, os espíritos nos ensinam que há uma interação completa entre os 2 planos, o plano espiritual e o plano material. E nós sabemos que Deus criou-nos a todos simples e ignorantes, destinados à perfeição. É a única coisa de determinismo que existe na nossa vida. Seremos anjos, espíritos puros um dia, querendo ou não. Deus não nos criou para o sofrimento, para a infelicidade, para a dor. Não. Deus nos criou para que, através do nosso esforço, através da superação das nossas imperfeições, nós um dia alcancemos a condição de espíritos puros. E nós somos, no planeta Terra, criaturas que buscamos a paz, buscamos a serenidade, buscamos a felicidade. E é possível nós sermos felizes no planeta Terra? Os espíritos respondem que a felicidade absoluta não existe no planeta, mas nós podemos ser tão felizes quanto as condições que o planeta nos oferece. É planeta de expiação e provas, então nós alcançaremos felicidade conforme o estágio em que nós estamos vivendo. Sofremos, temos dor, porque nós somos imperfeitos. E a dor e o sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Aí nós buscamos lá no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7º, quando trata do Código Penal da vida futura, os espíritos nos apresentam 33 tópicos, sendo que o 33º é a conclusão dos outros do que nós devemos fazer ou devemos evitar para nós encontrarmos a paz que nós almejamos. E na conclusão, os espíritos dizem assim, eu vou ler para nós ficarmos fiéis ao texto. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Se nós sofremos, é porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Segundo, toda imperfeição
assim como toda falta dela promanada traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Não vai existir um tribunal para nos julgar, não vai ter um juiz que vai apontar as nossas faltas. Toda a consequência da nossa imperfeição, nós já receberemos a própria punição. Assim como diz o exemplo trazido pelos Espíritos, a moléstia pune os excessos. Da ociosidade nasce o tédio. Então nós já recebemos, como consequência do nosso ato inconsequente, a própria punição, através daquilo que nós chamamos de sofrimento. E em terceiro lugar, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Quer dizer, se nós utilizarmos os recursos que nós temos dentro de nós mesmos, através do nosso esforço, através da nossa luta para vencer as nossas imperfeições, utilizando a nossa vontade, que é uma força interior muito importante nas nossas vidas, nós podemos deixar as imperfeições de lado, sabendo que a dor, ela é individual. Cada um a sofre como consequência dos seus atos impensados. E ela é temporária. Feito a cura da nossa imperfeição, a dor cessa. Então cada um tem condição interior de se libertar do sofrimento. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, nós vimos que os Espíritos vêm nos trazer toda a orientação que nós necessitamos. E as respostas para aqueles questionamentos com os quais nós começamos, elas começam a aparecer. Quem somos? Nós somos espíritos imortais, criados por Deus e destinados à perfeição. Um dia seremos anjos, como já dissemos anteriormente. Então isso aí já nos traz um novo conceito. Espíritos imortais. Nós temos que alicerçar a nossa fé num dos postulados da doutrina dos espíritos, que é a imortalidade da alma. Mas as pessoas se perguntam, mas como que eu vou acreditar na imortalidade da alma? A morte não cessa tudo? Então os espíritos vêm nos ensinar, será que a nossa vida é um monte de ossos coberto por carne, veias, artérias, o sangue morreu e acabou? Onde ficam os nossos sentimentos, o nosso amor, as nossas emoções? Onde ficam a lembrança e o amor que nós sentimos pelas nossas criaturas que nos são caras na terra? Quem de nós já não sofreu, já não chorou em cima de um túmulo? Morreu, acabou? Não. É isso que os espíritos vêm nos ensinar. Nós somos imortais. E nós somos destinados à perfeição. A perfeição quer dizer a felicidade, a bem-aventurança. Aquelas bem-aventuranças que Jesus, no Sermão do Monte, numerou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E vai por aí adiante. Mas termina o Sermão do Monte dizendo que o homem prudente é semelhante àquela criatura que constrói a sua casa sobre a rocha. Veio o vento,
a chuva, a tempestade e a casa permaneceu intacta. Agora o homem insensato, o imprudente, constrói a sua casa sobre a areia. Vêm as intempéries e a casa desmorona. Assim é para todos aqueles que ouvem o ensinamento de Jesus e não colocam em prática. Coloquemos, pois, através desses ensinamentos que nós recebemos, nas nossas vidas, alicerçando a nossa fé na rocha firme, na rocha inquebrantável da fé da mensagem do Cristo. Assim, nós já podemos ir caminhando um pouquinho mais no nosso estudo sobre a encarnação dos espíritos. De que forma que nós vamos vencer as nossas imperfeições? Quais são as oportunidades que Deus nos dá? Vamos no livro dos Espíritos, na questão número 132. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ora, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então é através da encarnação, das nossas experiências, do nosso comportamento no corpo físico, que nós vamos atingir aquele estágio de bem-aventurança que nós tanto almejamos. Mas é uma imposição. A palavra é bem clara. Deus impõe. Então isso significa que é uma lei de Deus a encarnação dos espíritos. Nós não podemos alegar ignorância, como não podemos alegar ignorância das leis dos homens. Porque onde está a lei de Deus? A lei de Deus está na nossa consciência, está dentro de nós. Então é importante que nós atentamos para as oportunidades que nós recebemos. Aí os espíritos continuam. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Maravilha de ensinamento. Para uns é expiação, para outros é missão, mas todos têm que sofrer as vicissitudes da vida corporal. Então, é através de todas as experiências, das experiências boas e das experiências de dificuldade, é que nós vamos aprendendo a burilar o nosso mundo interior. Aquela pedra preciosa que nós temos dentro de nós, nós começamos a lapidar, mostrar as facetas de luz. E à medida que nós vamos realizando esse trabalho, nós vamos então realizando para nós mesmos o nosso processo de evolução moral. Mas também o objetivo da encarnação dos espíritos, além de ser alcançar a perfeição, é preparar, colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que maravilha! A parte que lhe cabe na obra da criação. Quer dizer, nós todos temos responsabilidades uns para com os outros, por isso nós vivemos em sociedade. E a obra da criação, o que é? É o mundo que está se transformando e nós somos solidários uns com os outros. E é assim que, de experiência em experiência, auxiliando-nos uns aos outros, nós vamos nos melhorando a nós mesmos, conforme os espíritos nos ensinam. Nenhum espírito foi criado com privilégios. Todos obedecem à mesma lei
evolutiva. Todos têm que passar pela fieira, desde a criação simples e ignorante até alcançar o mundo dos espíritos puros, o mundo divino. Essa é a lei de Deus, porque nós temos necessidade de nos transformarmos. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Então, à medida que nós vamos nos libertando do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da maledicência, dos ciúmes, da inveja. E nós vamos encontrar uma página lá no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de Verdade, que diz assim: eu sou o grande médico das vossas almas. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Não procureis alhures no mundo a paz, pois que os homens não podem dar. Deus envia nesse momento, através do Espiritismo, um último apelo à humanidade: escutai-o. Tirai de dentro de vós o orgulho, o egoísmo, a maledicência. São monstros que sugam o seu mais puro sangue e deixam chagas, muitas vezes mortais. Escutai ao Pai. Sede submissos. E então ele enviará o seu Filho bem-amado, que vos dirá essas palavras: eis-me aqui. Estou convosco porque me chamastes, o Espírito de Verdade. Então nós temos condições de ir resolvendo essas situações. Basta nós utilizarmos a nossa vontade, porque, conforme o ensinamento dos Espíritos, não existem fórmulas mágicas para a nossa evolução. Não existem maneiras de nós evoluirmos sem o nosso esforço. Aí eles perguntam: mas existe criaturas que podem resolver o problema do ser humano? Os Espíritos respondem que não. Cada um fará a sua transformação. Então, a responsabilidade de cada criatura. E essa responsabilidade se estende quando nós observamos a nossa destinação como coautores do equilíbrio do universo. Mas e aqueles que não conseguem, numa encarnação, realizar a sua evolução espiritual? Como fica? Aí nós vamos lá para a questão número 166 do Livro dos Espíritos, quando diz da pluralidade das existências. Então, nós temos muitas oportunidades, tantas quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual. A questão 166, a pergunta é a seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Eles respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. E continuam: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-a, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, os próprios espíritos já nos dizem que a reencarnação é uma prova. Não basta nós apenas irmos nos melhorando. Nós fazemos o aprimoramento moral, mas temos necessidade
do processo reencarnatório para nós nos melhorarmos, passando por todos os obstáculos, por todas as vicissitudes da vida. E isso os próprios espíritos dizem como se nós estivéssemos numa escola. Se nós estacionamos num determinado grau de ensino, se nós não nos preocupamos com os nossos estudos, queremos que uma fórmula mágica faça as provas, faça os testes no nosso lugar, nós vamos ficar parados. Os nossos colegas que se esforçam, que estudam, vão alcançando os seus degraus maiores. E nós, se nós não quisermos, nós vamos ficando estacionados. Porque é da lei também que aquele que é o nosso tesouro são as aquisições que nós fazemos nas diversas oportunidades que nós temos. Isso ninguém nos tira, porque o espírito não retrograda, ele não volta. O nosso tesouro é exatamente isso. Toda a riqueza que nós temos é o acumulado de melhoras, de virtudes, daquilo que nós aprendemos moralmente. Mas nós não podemos ficar estacionados. A nossa destinação, ela é que sejamos um dia espíritos puros. Então, quanto mais rapidamente nós nos esforçarmos para realizar essa evolução, mais rapidamente nós chegaremos a esse estágio de felicidade que nós tanto almejamos. Deus, no seu infinito amor, nos proporciona todas as condições que nós necessitamos para isso. Aí perguntam aos espíritos: nós podemos, desde agora, nos libertar dessas imperfeições? Os espíritos respondem que sim, basta que nós nos esforcemos para isso. E eles mesmos comentam: mas quantos dentre vós não fazem esforço algum para alcançar essa meta? Os espíritos conhecem as nossas condições, por isso nos dão todas essas oportunidades e nós não ficamos desamparados. De que forma nós podemos nos libertar do orgulho e já ir avançando? Na questão 919, os espíritos respondem que um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Então é o esforço que nós temos que ir realizando para nos melhorarmos. Santo Agostinho, que responde essa questão, ele diz que ele fazia da seguinte forma: ele ia anotando todas as ocorrências do seu dia a dia, ia verificando se ele ofendeu alguém, se ele fez todo o mal que ele podia fazer, se ninguém tem nada contra ele. E ele ia refletindo em cima dessas situações. Aí ele diz assim: se isso aí não for suficiente, pede para algum amigo comentar a respeito da sua vida, daquilo que você faz. Se você não aceitar, peça para um inimigo, porque o inimigo certamente falará a verdade. E aí vai compondo o seu dia, todas as situações passadas, para ir se melhorando, conhecendo-se a si mesmo, ir modificando a maneira de ser. Mas uns haverão de pensar assim, segundo Santo Agostinho: ah, mas eu quero viver a vida presente. De que adianta eu ficar anotando isso tudo para a vida futura? Aí ele diz assim, que esse é o conceito que nós temos que aprender da vida futura, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós semeamos hoje aquilo que nós haveremos de colher no nosso futuro.
é a vida futura. O conhecimento da vida futura, ela faz parte da nossa felicidade. Ela faz parte da nossa vida. Se nós não tivermos a fé na vida futura, nós estacionamos. Nós ficamos parados. E é para que nós entendamos a realidade de nós sermos espíritos imortais destinados à perfeição, que os espíritos nos trouxeram o livro dos espíritos, respondendo os nossos questionamentos e nos dando as orientações corretas para nós nos libertarmos das nossas imperfeições, que são a causa da nossa dor e do nosso sofrimento. Aqui, os espíritos dizem assim: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Na questão 169. A resposta é assim: não, não é invariável para todos os espíritos. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Então, quanto mais esforçado seja o espírito, mais rapidamente ele vai se libertar das suas inferioridades. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E a questão seguinte é importantíssima para nosso entendimento, a 170. O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. E é para alcançar essa condição é que nós devemos nos esforçar. É para entender que o objetivo de nós estarmos aqui, encarnados no planeta Terra, nesses momentos de dificuldade, Deus nos dá essas oportunidades para que nós possamos alcançar a nossa perfeição. Claro que quando fala em perfeição, é perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. Jesus nos trouxe a sua de amor imortal. Aproveitemos então esses momentos que a humanidade está passando, com a pandemia, com a enfermidade, para nós pararmos um pouco, para nós meditarmos na nossa vida, para nós fazermos essas reflexões, de que maneira nós podemos nos melhorar, o quanto que nós podemos auxiliar as criaturas, nós sairmos do nosso mundo íntimo e nós irmos em busca do sofrimento do nosso irmão, procurando amenizar a dor alheia. Porque a mensagem do Cristo se sintetiza no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Marco Prisco, num poema de muita felicidade, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, num livro chamado Momentos de Decisão, nos faz uma retrospectiva das diversas passagens do Cristo na Terra, com diversos personagens cujos nomes constam dos evangelhos. E esse é o momento exato de nós tomarmos as nossas decisões. É o momento de nós realmente preocuparmos-nos com o nosso crescimento espiritual, saindo do nosso mundo interior, abrindo nosso coração, fazendo com que aquela pedra bruta que existe lá, que nós precisamos lapidar, seja aquela pedra que Jesus falou: brilhe a vossa luz. E quando nós lapidamos essa pedra bruta, essa joia interior, se chama amor. E é o amor
que nós devemos desenvolver dentro de nós e distribuir para com todas as criaturas. É o amor que quanto mais a gente dá, mais ele cresce dentro de nós. Então Marco Prisco diz assim: momentos de decisão. Transitam e passam momentos na vida que dão origem aos estados de paz ou de aflição, em que o homem se renova na esperança ou se estorcega na dor. No momento de prece, Maria recebeu a anunciação da chegada do Messias. No momento de paz, Jesus nasceu, em singular estrebaria para mudar o rumo da história. No momento de confiança, Nicodemos rogou a entrevista que lhe valeu horizontes novos sobre a necessidade de nascer de novo. No momento de fé, a mulher hemorroíça libertou-se do grave mal que a acometia. No momento feliz, a mulher samaritana travou o diálogo que lhe mudou o roteiro da existência. No momento de piedade, o bom samaritano transformou-se no símbolo da solidariedade por excelência. No momento de irreflexão, o moço rico perdeu a oportunidade de ganhar a jornada. No momento de dor, a mulher adúltera encontrou a piedade do Senhor e renovou-se para avançar vida fora. No momento de inveja, alguns fariseus tentaram embaraçar Jesus e se confundiram a si mesmos. No momento de amor, Jesus libertou o obsesso de Gadara, que sofria cruel tormento através de espíritos sofredores. No momento de covardia, Pilatos lavou as mãos. No momento de desequilíbrio, Judas traiu o amigo. No momento de fraqueza moral, Pedro negou o Messias. No momento de loucura coletiva, os homens crucificaram Jesus. No momento estoico, mulheres piedosas acompanharam o divino condenado. E no momento de luz na terra, Jesus ressuscitou. E até hoje, até esse momento, é o caminho, a verdade e a vida. Momentos diversos na vida transitam, passam, e nós ficamos no acompliciamento dos erros, colhendo as dores que nós mesmos plantamos, ou aqueles momentos felizes que são fruto do nosso equilíbrio moral. Hoje vivemos momentos difíceis no planeta Terra, momentos que são momentos de transformação, momentos de uma Terra em evolução, momentos de um planeta que se renova, momentos de uma civilização que está tendo uma oportunidade ímpar de progredir. E é indispensável, então, que em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida, nós nos aproveitemos das lições do Evangelho, como luz, como roteiro para as nossas vidas, a fim de um dia nós podemos fruir das bênçãos da vida eterna. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. O nosso abraço, hoje, virtual, abraço na tecnologia, mas que seja um abraço de muita vibração positiva, de muito carinho. Um abraço sincero, do fundo da nossa alma, para todos os que estão nos assistindo. Que Deus abençoe cada um, que Jesus esteja no lar de cada um
e que vocês possam receber o nosso Mestre com a mesma vibração de amor. Seja esse o momento nosso de decisão feliz. Que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direita.